E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Verso 9. E, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Essa passagem, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu li do verso 2 até o verso de número 10. Diversos pontos aqui me chamam a atenção. Nós temos um homem que era um militar, com uma certa patente, ou seja, um alguém em meio ao distrito de Israel. Nesse episódio, para fins didáticos, Israel estava sendo subjugada por Roma, ou seja, esse militar não era um judeu, mas era um militar encarregado de oprimir, de subjugar essa província por nome de Cafarnaum. Só que o texto diz algo interessante. Esse centurião se apaixonou pelo povo que ele foi subjugar, e ele patrocina a construção de uma sinagoga, que era um espaço voltado ao estudo da palavra, a reuniões e também a orações ao nosso bom Deus. O texto diz que o servo deste homem, deste militar, veio a adoecer, um servo estimado, e por saber que Jesus estava na cidade, ele pede aos anciões que vão até lá e converse com Cristo, para que Cristo venha e traga vida e saúde a seu servo. Amados, o ponto que mais me chama a atenção aqui não foi que ele bancou a construção de um espaço para a oração. Não foi que era um homem de patente alta. Não foi que era um homem destacado em meio à sociedade. O que me chama a atenção aqui, o que começa a me chamar a atenção aqui é a humildade desse militar, desse centurião. Os romanos, nesse episódio, viam os judeus como se fossem bichos, como se fossem lixo. E esse romano, que também é um militar de patente alta, quando ele vê esse povo, simplesmente se apaixona e simplesmente busca ajudar esse povo. E agora, com humildade, ele pede aos anciãos, aquelas pessoas já em final de vida, cabelos brancos, frágil, eles pedem: poxa, vão até lá. Gente, ele não manda o soldado, ele não manda 10 soldados, ó, vai lá e faça com que ele venha aqui, ele tem que vir aqui, porque eu sou autoridade, eu posso mandar prendê-lo, ele está na minha área de atuação. Olha a humildade desse homem. E deixa eu perguntar, quem você pensa que é diante de Deus? Quem eu penso que sou diante de Deus? Amados, com Deus a humildade abre portas. Aprenda com este homem aqui. Ele estava ali para poder subjugar uma província, e contudo ele se apaixonou por essa província e abençoou essa província, e quando ele precisa de um favor, ele pede com humildade. E os anciãos, segundo o texto, vão até Cristo e falam assim: ó, aquele homem, ele merece que o Senhor
o ajude. E Jesus então inicia a caminhada rumo à casa desse centurião. Só que o centurião, se sentindo tão incomodado, reconhecendo quem ele era diante do Salvador do mundo, ele manda seus amigos ir lá e fala: Senhor, mestre, o nosso amigo centurião nos mandou aqui pedindo apenas uma palavra. Ele reconhece, ele sabe do poder das palavras, porque ele é um homem de autoridade. Quando ele fala o soldado vai. Quando ele manda chamar, o soldado vem. E todos prestam a devida continência e obediência. Ele falou assim, que o Senhor também é um homem de autoridade. Ele acredita que há poder no que sai da sua boca, e ele disse que basta tão somente uma palavra do Senhor para que o criado seja salvo. Amados, olha a fé desse homem, a humildade e a fé desse centurião. Ele estava numa condição de autoridade, mas diante de Cristo, ele simplesmente se humilhou, dando a honra a quem tem honra. E você? Você de fato vive a fé em Deus? De fato, talvez você, dependendo da sua posição em meio a essa sociedade, você seja uma pessoa que venha impressionar. Talvez você seja dono de uma grande empresa. E qual é o funcionário que vai ousar desacatar uma ordem sua? Talvez você seja até mesmo um militar das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou até mesmo tem a autoridade policial, talvez seja um juiz. Mas quem você é diante de Deus? Como você se apresenta? Esse centurião escolheu ser um ninguém diante de Cristo. Todos os dias eu me exponho a Deus e digo: Senhor, eu não sou nada, sou pó e cinza diante da Tua majestade. Não tente dizer quem você é para Deus, mas reconheça o que de fato você é. Somos totalmente dependentes dele. A humildade com Deus abre portas. A fé em Deus, ela pode determinar se vamos viver uma vida vitoriosa a partir desse momento. Se vamos viver milagres. Esse centurião reconheceu o poder das palavras de Cristo e ele somente aguarda uma palavra. Ele não precisou ver Cristo. Ele não foi lá pessoalmente. Porque quando ele entende quem Cristo é, ele se acha indigno de ir ter com ele. Um homem que poderia ter usado a força. Poderia ter mandado 50, até mesmo 100 soldados. Olha, ele tem que vir aqui. Ele tem que vir aqui e curar. Mas mesmo tendo essa autoridade verbal, essa autoridade militar, ele simplesmente escolheu o caminho de honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da humildade. Faça a escolha certa. Reconheça quem você é, reconheça o quão pequeno você é diante desse grandioso Deus. Amados, hoje eu posso pregar a vocês que nós temos um Deus que a Bíblia o apresenta como pastor, que a Bíblia o apresenta como o nosso amigo, e a Bíblia também o apresenta como o nosso Pai. Quer ver a veracidade disso? Como pastor, vem comigo aqui rapidamente. Salmos de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Evangelho de João, capítulo 15. Olha a graça de Deus sobre as nossas vidas. Chamamos Deus de pastor, com base bíblica. Pastor é aquele que cuida de um rebanho, que cuida das ovelhas, que até mesmo faz o difícil para poder conservar o seu rebanho bem. Como amigo, amados, eu busco pregar a Bíblia. Não tenha como algo chato, mas como algo que visa trazer esclarecimento. Evangelho de João, capítulo 15. Vem comigo. Verso de número 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho, glória, vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Enquanto eu chegava aqui no capítulo 15, verso 15 de João, o Senhor me lembrou do capítulo 10, também do Evangelho de João,
Para a gente poder reforçar melhor essa questão do pastor. Cadê? Verso 11, João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha as colocações que Deus tem, que Cristo tem com relação a cada um de nós. E como pai, como eu gosto de fazer essa menção a Deus como pai. Vem comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quase lá. Amados, a Bíblia é tudo de bom. Busque ter esse hábito sadio de ter contato com isso aqui. Aqui é a vida, aqui é a direção. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Nós temos aqui o início da oração do Pai Nosso. Qual é o nome da oração? A oração do Pai Nosso, certo? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que está nos céus. Até mesmo a nossa forma de iniciar a oração tem que ser essa, reconhecendo Deus como o nosso Pai. Amados, seja você humilde. Tem um Deus Todo-Poderoso que se importa com você, que se importa com a sua família. Um Deus que a Bíblia apresenta como pastor. Um Deus que a Bíblia apresenta como amigo. Um Deus que a Bíblia apresenta como nosso Pai. Olha a relação que Deus quer ter com você. Não bata no peito e diga, mas eu sou isso, eu sou aquilo, pois esse centurião tomou o caminho da humildade. Ele se considerou indigno. Ele pede a anciões, um homem que tinha 100 soldados à sua disposição, ele pede a alguns idosos, vão lá, conversa com ele por mim. E depois ele manda amigos da sua vida particular. Gente, olha a humildade. Um homem que reconheceu o poder da voz de Cristo. O que sai da boca do Senhor tem poder. Entendam vocês que uma única palavra que Deus der hoje sobre você, sobre o que você está vivendo, pode mudar tudo. Então, tenha humildade e também tenha fé. Acerte como esse centurião acertou. Busque a Deus em humildade e confiando no poder que sai da boca dele. Amém? Pai, eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio que nesse momento eu posso sim o chamar de pastor, que eu posso sim o chamar de meu melhor amigo e também de pai. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos estão vivendo, mas diante de Ti, quem nós somos? Senão pó e cinza. E eu te peço, Cristo, olhe com graça, com amor e misericórdia. E nos ajude, Senhor, a Te agradarmos. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo que uma única palavra que sai da Sua boca tem o poder de mudar tudo. Porque a minha Bíblia diz também que para o meu Deus nada é impossível. E eu creio na Tua graça, eu creio no Teu poder, eu creio em Ti. E eu te peço, visite e abençoe a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa assim te abençoar. Fé sempre. Paz.